Voltamos para falar sobre a armazenagem no terreiro ou residência das águas. Você já passou por todos esses itens e regras básicas falados nas aulas anteriores, que eu tinha programado para 10 minutos, acabou virando 40. Não tem problema nenhum, quanto mais, melhor. Se for com fundamento e não enrolação, obviamente. Você extraiu essa água depois de ter se dirigido, saiu do ponto de força, levou para o seu terreiro, para a sua casa e vai armazenar essa água no terreiro. Algumas águas são armazenadas de uma forma, outras são realmente armazenadas de outra forma, guardadas realmente. Lembra que eu falei de Iemanjá e de Oxum? Água de cachoeira, água de Iemanjá, ou água salgada. Você que mora em Minas Gerais fica um pouco mais complicado, então você vai usar esses fundamentos com água de cachoeira e água de rio. Água de rio relacionando com o Iemanjá e água de cachoeira relacionado com Mamãe Oxum. E assim você ritualizará o que eu ritualizo com água salgada, água do mar, com a água de rio. Alguns mineiros trazem, quando vão para a praia, principalmente no dia de culto ou de vigília de Mamãe Iemanjá, no final do ano, que nós temos aqui na Praia Grande, muitos irmãos vêm, pegam uma quantidade considerável de água do mar e levam para ritualizar o resto do ano. Outros usam a água de rio, que também é de Mamãe Iemanjá, pois todo rio corre para o mar, e assim como é na própria Yorubalândia, ou Nigéria, parte de Nigéria, parte do Benin, de onde vem o culto aos orixás, de onde está também o culto aos orixás. É a origem disso, na África, obviamente. Nós temos essas duas águas como fontes constantes de utilização para ritualização em ritos fechados e também nas giras abertas que nós temos nos nossos terreiros. Você então armazena parte da água de Iemanjá e parte da água de Oxum, ou seja, parte de água da cachoeira, da cachoeira, e também parte de água de Iemanjá, ou água salgada, ou no caso anterior, da água do rio, que é Mãe Iemanjá, em quartilhões diferentes e ali dispostos no congá. Você pode, não tem problema nenhum, colocar essas águas, ou mais águas, também ali em alguns pontos específicos, ou no local de culto a Ogum, por exemplo, em uma parte aberta, ou na parte ali da frente do terreiro, na porta, água específica de Ogum, no ponto de Ogum, onde você cultua Ogum, que normalmente é ali mesmo no congá, dentro da Umbanda, para águas de demanda. E eu não coloquei isso também como assunto, hein? Vou colocar aqui. Água de Ogum para ambientes ou situação de demanda. Esse curso vai ser maior do que eu tinha imaginado. Era só o preparatório para o Amaci para entender, e agora já está se tornando um curso por si só. E aí pode se estender também a mais outros assuntos que aqui já vi na minha cabeça, como por exemplo de Obaluaê para processos de obsessão. De Obaluaê, vou lembrando, para obsessões. Né? Então já está colocadinho aqui, a gente fala quando estiver abordando esses assuntos. Iemanjá e Oxum, a maior parte vai ficar no teu almoxarifado, no teu armazém, no teu local onde você coloca. Se for um terreiro, como aqui é no Templo Sete Montanhas do Brasil, os alguidares, as gamelas, as velas, os utensílios que nós usamos para os ritos dentro do terreiro. Vasilhas para os amacis, alguidares para a esquerda, elementos para fazer as guias, elementos dos orixás usados especificamente nas festas,
toalhas dos orixás específicas, devidamente guardadas e armazenadas com axé, separadas da esquerda e da direita, copos, taças, charutos, algumas pembas de caráter de ritualização, pembas virgens para caráter magístico, quartinhas, quartilhões. Tudo isso nós temos no almoxarifado aqui no Templo Sete Montanhas do Brasil, em que são utilizados em alguns momentos. Água da mesma forma. Existem algumas águas que só são utilizadas para o Amaci das Sete Linhas. Então ficam armazenadas no almoxarifado. Outras águas, como essas de Oxum e Iemanjá, embaixo do congá. Então, no momento em que elas chegam no terreiro, vamos até o congá, ou eu vou, minha esposa, até o congá, pega o quartilhão de Iemanjá, naquele vasilhame, derrama no quartilhão específico de Iemanjá, é um quartilhão de louça, com asas, branco. Para nossa mãe Iemanjá, pode ser azul claro, não tem problema nenhum, mas nós utilizamos branco. Coloca ali embaixo, temos uma firmeza com conchas em cima e uma bacia em que fica mais simples, fácil e rápida a utilização dessa água durante a gira. Vamos lá. Não precisava fazer isso, mas ó. Você tem ali um quartilhão e aqui a minha genialidade em desenho, ok? Isso aqui é um quartilhão. Que horrível, meu Deus do céu. Nossa, parece uma moringa. Que vergonha, hein? Que vergonha. Não façam isso em casa, crianças. Que horrível. Isso aqui é um quartilhão, tá? É o quartilhão. Imagina, tá? Imagina, tem a alcinha aqui, ó, né? Quartilhão, beleza. Aqui tem água do mar. Para de rir do meu desenho, volta para a aula. O tio tá falando para voltar para a aula. Água do mar. Aqui, uma bacia com água do mar. Ou no seu próprio congá, tá? Isso aqui não é nenhum segredo, ok? Isso aqui, nos mais diversos terreiros, tem. Usa muito água do mar. E uma tampa, obviamente, para não cair bicho. Pode ser um prato, tá? Uma tampa na bacia para não cair bicho. Aqui no Templo Sete Montanhas do Brasil, tem conchas do mar, que serve acima do prato como um ponto de força. São conchas, e assim também possui o axé, pois foram ritualizados para a mãe Iemanjá, formando aqui um ponto de firmeza forte de Iemanjá. Aqui em cima, na verdade aqui em cima, né? Tem o patamar de Iemanjá no congá, que é a prateleirinha onde ficam as coisas de Iemanjá. Tá bom? Só ilustrativo para você entender. Quando acaba aqui, pegamos essa água daqui, colocamos, obviamente tem que pôr no chão, né? Colocamos, volta para cá, tá? Só de forma ilustrativa, não sei se você é como eu, muito visual, aí eu vou falando, você não entende, tá? A ilustração do que eu estava falando nesse momento. Volta para cá, para que eu fale só sobre esse assunto e não sobre todos os demais. E você armazena ali naquele ponto. Da mesma forma, a água da cachoeira. Como a água de cachoeira não é tão utilizado como é a água do mar, pelo menos aqui no Templo Sete Montanhas do Brasil, não colocamos uma bacia ou vasilha para que essa água tenha um melhor acesso. Imagina o seguinte, você vai utilizar essa água durante uma consulta espiritual. Está o médium incorporado, ou você incorporado, se o seu terreiro é só você, tá? Não há problema. Você está incorporado dentro da sua casa, atendendo a sua família, tem alguém lhe auxiliando, uma forma mais fácil, né? Tem alguém auxiliando, você precisa de água do mar.
para que você não precise de um Cambone, Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone, em que ele pegue o alguidar com 5 quilos de água ou 10, tem uma bacia em cima e que é muito mais fácil de movimentar para levar até a entidade usa aquela água, faz o que tem que fazer e depois leva de volta. Ok? Se terão pedras dentro, se terão cristais dentro, se terão outros materiais como conchas dentro, é de acordo com a sua tradição, é de acordo com as determinações do guia-chefe, é algo que é específico de cada terreiro. Aqui a gente não diz o que deve ou o que não deve, a não ser que seja o bom senso. Você deve manter postura religiosa, deve oferendar as suas entidades orixás, deve saudá-lo. Isso é uma coisa. Agora, você deve fazer assim porque assim é o correto, porque nós fazemos assim, isso não tem como falar para você. Então é importantíssimo que o guia-chefe, seja do teu terreiro ou seja da tua coroa, determine se vai mais alguma coisa ou se é só água. Pode ser só água, já basta. Porém, alguns terreiros, algumas entidades, pedem que sejam acrescentados elementos para manter, fortificar, distribuir esse axé para as pessoas que necessitam, junto a esse preparado. Não é obrigatório. Porém, existe, se existe, é importante que você saiba, pois em algum momento, se a tua entidade disser para fazer isso, você vai ficar com receio, pois se você não tem muita experiência, você fica em dúvida se está ouvindo direito ou não está ouvindo direito. Se eu estou aqui lhe ensinando algo, se a minha missão é te ensinar e transmitir informações ou conhecimento de Umbanda, que essa informação venha diretamente da espiritualidade, que você tenha todos os conhecimentos necessários para mandar a Umbanda adiante para quem necessita, com tradição, com respeito e com conhecimento. Vamos encerrar por aqui e no nosso próximo bloco nós vamos dar o resumo do que foi dito nestas aulas de regras gerais, para começar das águas de cada orixá e falar especificamente sobre cada uma delas e algumas aplicações. Um grande abraço, até a nossa próxima aula.